Balbuena é oficialmente jogador do Corinthians, informação que você soube primeiro aqui no canal do Nicola. No vídeo vou dar todos os detalhes da chegada do paraguaio, te atualizo também sobre Piquerez, lateral esquerdo do Palmeiras na mira do Olympique de Marselha. Movimentos importantes no Flamengo e várias especulações que incluem, por exemplo, Eric Pulgar, possível reforço rubro-negro, além de Gabriel Pires. Bora te atualizar sobre as últimas do mercado de transferências, falar sobre uma reunião entre representantes da Liga e do Futebol Forte marcada para a próxima segunda-feira. Tem novidades importantes também a respeito do Cruzeiro, com contratação praticamente fechada, mais um reforço vindo da Série A. Para completar, Jorge Jesus pedindo Nino, jogador do Fluminense, e muito mais você não perde por esperar. Antes, só lembrar que já ultrapassamos a marca de 1.200.000 inscritos, o que me deixa bastante contente. Se você ainda não é inscrito, dá esse moral pra gente. Aperta o botão vermelho de inscreva-se e ativa as notificações, assim você é avisado quando a gente fizer vídeo novo ou programa do Nicola. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas mais completa quando o assunto é aposta. Abra qualquer jogo do Campeonato Brasileiro no final de semana e você vai ver a infinidade de opções que você vai ter para apostar. Estou mostrando na tela os jogos do Campeonato Brasileiro de sábado e também de domingo, para que você possa fazer sua aposta e se dar super bem. Só não esquece de usar o cupom Nicola na hora de fazer o depósito do seu dinheiro para ter direito a 100% de bônus no valor do depósito. Combinado? Bora para as notícias. Vamos começar com um giro de destaques. O Norwich da Inglaterra anunciou nessa sexta-feira Gabriel Sara como seu novo reforço. Contratação já estava certa, agora a oficialização. Negócio de 10 milhões e meio de euros fixos. São Paulo ainda pode faturar mais 3 milhões de euros em bônus e ficou com 10% do valor de uma venda futura. Só uma curiosidade, responsável por fazer esse negócio foi Júnior Pedroso, que nem é o empresário do Gabriel Sara, mas era ele quem tinha o contato com o Norwich e apresentou a proposta ao São Paulo. Júnior Pedroso é o mesmo que gerencia a carreira de Lucas Moura e também de Antony. Bora falar agora sobre o Balbuena. Não, ainda não. Balbuena eu vou falar daqui a pouco. Quero contar uma curiosidade. Enquanto Balbuena desembarcava no aeroporto de Guarulhos, Roberto de Andrade e Alessandro viajavam também do aeroporto de Guarulhos rumo a Buenos Aires. Eles vão passar o final de semana lá na tentativa de chegar a um acordo com o Argentino Júnior pelo Fausto Vera, volante de 22 anos de idade, o grande alvo alvinegro para o restante da temporada. Assim que tiver alguma novidade da viagem da dupla, eu conto para vocês. Bora falar também que o Atlético Paranaense está perdendo o Nathan Santos. Para falar a verdade, o negócio já melou. Lateral direito que viria do Boa Vista, 2 milhões de euros. Na última hora, por não ter apresentado garantias bancárias, o Atlético Paranaense acabou vendo o Boa Vista de Portugal mudar o teor da conversa, e a tendência é que o Nathan Santos seja anunciado muito em breve por um time da Champions League. O nome do clube não foi anunciado. O atleta, que chegou a desembarcar segunda-feira em Curitiba, já está viajando de volta à Europa para fechar com o seu novo clube. Para terminar o giro de notícias, contar que Pedrinho, do Atlético Mineiro, será inscrito no dia 18, na próxima segunda-feira, e terá condição de jogo a partir da quarta. Essa é ótima notícia porque vai permitir ao meio atacante estar entre os inscritos na Libertadores da América. Como o Pedrinho veio da Ucrânia, na teoria ele só poderia ser registrado a partir de 1º de agosto. Havia contado para vocês outro dia que Shakhtar e Atlético tentavam na FIFA uma liberação para antecipação da inscrição. Isso de fato aconteceu e o Galo vai ter o reforço do Pedrinho já a partir da próxima semana, beleza? Bora falar sobre Nino, zagueiro do Fluminense e mais novo alvo do Fenerbahçe da Turquia. Essa história é curiosa. Ao longo dessa sexta-feira surgiu a notícia na Turquia de que o Rodrigo Caio era o grande alvo de JJ, Jorge Jesus, que acaba de fechar com o Ilharão e teria indicado mais um zagueiro brasileiro. Um monte de gente na Turquia associou o nome do zagueiro brasileiro a Rodrigo Caio, afinal de contas JJ e Rodrigo trabalharam juntos. Rodrigo Caio teve grandes atuações sob o comando do Mister, mas não é o caso. De acordo com o Vene Casagrande, o alvo brasileiro do Fenerbahçe é o Nino, zagueiro do Fluminense, muito bom zagueiro, de altíssimo nível e que, diferentemente do Rodrigo Caio, tem se contundido muito menos. O Fluminense já foi acionado pelo Fenerbahçe, que prepara para os próximos dias uma proposta. O Fluminense tem deixado bem claro que só vai vender o Nino por situações ou por cifras financeiras bastante interessantes. Vamos ficar de olho nessa história. Combinado? Bora falar agora sobre um volante do Atlético Paranaense muito perto de ser contratado pelo Cruzeiro. Bora atualizar essa história que é interessante. Pablo Siles
tem 25 anos de idade, foi contratado pelo Atlético Paranaense depois de boa passagem pelo Vitória, custou 3,5 milhões de reais. Não vem sendo utilizado no Atlético Paranaense e vai jogar no Cruzeiro por empréstimo até dezembro. E olha que o Pablo Siles tinha interesses de Avaí, Sport, Guarani, Danúbio do Uruguai e Guarani do Paraguai. O Atlético Paranaense preferiu fazer acordo com o Cruzeiro e liberar o jogador super disputado para tentar dar mais uma demonstração de que a história do Vitor Roque precisa ser apagada. O Cruzeiro já perdeu inclusive uma primeira instância dessa questão envolvendo o Vitor Roque, e agora o Cruzeiro imagina que depois de 3 jogadores emprestados, o Jajá e o Zé Ivaldo já haviam sido cedidos antes, agora com mais uma transferência do Pablo Siles por empréstimo até dezembro, esse acordo seja selado e o Cruzeiro abra mão desse processo na justiça. Então é uma boa ação do Atlético, de olho na possibilidade de acabar com a treta com o Cruzeiro. Se você não conhece o Pablo Siles, já deixou boa impressão no futebol brasileiro, volante do tipo moderno, chega a Raposa para substituir, pelo menos de forma temporária, o William Oliveira, que teve um problema no ombro e só vai poder ser aproveitado em mais ou menos um mês. Jogador de razoável para bom, acho que pode ser destaque na Série B. O Cruzeiro precisa dar uma leve melhorada, deu uma estagnada nos últimos jogos. Bora falar agora sobre o Flamengo e várias especulações. Surgiu na Itália, mais especificamente no Tuttomercato, a informação de que Eric Pulgar, da Fiorentina, pode pintar no Flamengo. Me causou estranheza a notícia porque o atleta que já havia sido oferecido ao Corinthians e havia interessado, recentemente se meteu num baita problema no Chile. Ele foi acusado por uma garota de 24 anos, de uma acusação das mais graves, e o Corinthians a partir daí desistiu do negócio. Não acho que o Flamengo toparia comprar essa briga com um perrengue desse. De qualquer forma, a imprensa italiana noticia que o atleta pode pintar como reforço do Flamengo caso as negociações com Wendel ou Wallace não deem certo. O Flamengo está tentando a contratação dos dois. Um para substituir o Ilharão, outro para substituir o Andréas Pereira. O Zenit e o Wendel hoje são as negociações mais complexas. O Wendel que inclusive fez gol nessa sexta-feira no empate do Zenit em 1-1 na estreia do Campeonato Russo. O jogo foi contra o FC Khimki. O Wendel abriu o placar marcando 1-0, inclusive foi eleito o melhor em campo. No finalzinho da partida o adversário do Zenit empatou. O gol do Wendel foi com passe do Claudinho. Os atletas que devem permanecer jogando o Campeonato Russo. O Zenit não tem a intenção de emprestar o Wendel para o Flamengo, isso já está mais ou menos claro. Além do Pulgar, que foi especulado, outro nome que surgiu na imprensa nos últimos dias, esse também podemos descartar, Gabriel Pires. Muita gente está dizendo que o Gabriel Pires chega ao Flamengo para substituir o Arrascaeta ou para ser o reserva imediato do Arrascaeta. Basta acompanhar um pouquinho do futebol do Gabriel Pires e você vai chegar à conclusão de que não existe nenhuma lógica nisso. Eu cansei de comentar jogos do Benfica como comentarista da ESPN e o Gabriel Pires é um segundo volante, com características bem diferentes, é verdade. Ele tem um passe longo espetacular, mas é um jogador lento, grande, de bom porte físico. Não tem nada a ver com aquele meio atacante como o Arrascaeta que arrasta o jogo, que chega na área adversária driblando, com boa finalização. O Gabriel até finaliza bem, mas ele é um ótimo assistente de saída de bola. Ele vai buscar a bola no pé do zagueiro e consegue pôr a bola em qualquer parte do campo. Nada a ver com o Arrascaeta. Atleta que pertence ao Benfica, foi emprestado na última temporada a um time do Qatar, ao Garrafa, 31 partidas, 7 gols e 10 assistências. Até poderia ser útil ao Flamengo se o rubro-negro não contratasse os volantes que está tentando, e não para substituir o Arrascaeta. Beleza? Bora falar agora a respeito de uma reunião que vai acontecer na próxima segunda-feira entre representantes da Libra, aquela Liga Brasileira de Clubes, que conta com 11 times grandes do futebol nacional, junto de outros 25 times da Liga Forte Futebol. Hoje, o futebol brasileiro está dividido nessas duas ligas. A tentativa de ambos é se juntarem para que possam discutir os direitos de transmissão de TV a partir de 2025, quando a CBF deixa de cuidar do Campeonato Brasileiro. Essa reunião na segunda-feira será importante para tentar colocar alguns pingos nos is. O pessoal do Futebol Forte alega que tem 25 representantes nessa liga. Eles estão em 4 regiões, em 11 estados. Até por isso eles merecem ser respeitados e ter suas pedidas aceitas. O grande ponto para o Futebol Forte é a distribuição da grana. Eles entendem que o modelo que a Libra decidiu ou está propondo é inviável, de uma diferença de o valor de 7 vezes entre o time que mais ganha e o time que menos ganha. A ideia é que essa diferença seja bem menor,
até baseado em exemplos no exterior. Por exemplo, na Inglaterra, a diferença entre o clube que mais ganha e o que menos ganha com TV é de 1,6. Na Espanha de 3,5. No Brasil, o valor praticado pela Libra seria de 7. Ou seja, diferença de 7 entre o primeiro e o último colocado. Essa é a grande pauta e uma reunião na próxima segunda-feira vai acontecer. Representantes do Corinthians, do Bragantino e do Santos estarão em nome da Libra conversando com os representantes dos outros 25 times. Beleza? Bora falar agora sobre o Balbuena, mais novo reforço do Corinthians. Fui o primeiro a contar para vocês lá atrás que o Timão tentava fechar com o zagueiro paraguaio. O negócio acabou avançando, nas últimas horas estava tudo certo. Eu contei para vocês ontem que o Balbuena desembarcaria hoje, no máximo amanhã. O desembarque aconteceu por volta das 3 da tarde no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, e ele chegou a ser perguntado, ele disse o seguinte: sempre me sinto em casa, tenho muitos amigos aqui, estou pronto para jogar, vai Corinthians. Não quis falar muita coisa, mas foi a declaração dada por ele. O Balbuena foi direto para exames médicos, vai assinar contrato de uma temporada e fica no Timão, suspendendo seu contrato com o Dinamo Moscou, com quem tem vínculo até 2025. Nicola, dá para ele ficar depois? Não acredito. Haveria necessidade de uma compensação financeira ao clube russo. O Balbuena se aproveitou de uma permissão da FIFA. Para fechar sobre esse assunto, com a chegada do Balbuena, o Corinthians passa a ter Gil, Balbuena, Raul Gustavo, Bruno Mendes, Robert Renan e Robson Bambu. Bambu pode ser devolvido ao Nice. Na teoria, o Balbuena chega para o lugar do João Vitor, negociado com o Benfica. Quero fechar o vídeo para falar sobre Piquerez, lateral esquerdo do Palmeiras, na mira do Olympique de Marselha, pelo menos é o que se especula na Europa. Piquerez, que vem aos pouquinhos crescendo de produção, melhorando, marcou seu primeiro gol com a camisa alviverde, justamente na vitória do Palmeiras por 2-1 contra o São Paulo, vitória que levou a decisão da Copa do Brasil para pênaltis e o São Paulo eliminou o Palmeiras. 49 jogos, 43 como titular, homem de confiança do Abel Ferreira, tem sido especulado pelo Olympique. Palmeiras garante não ter recebido absolutamente nada, nem sondagem, nem proposta, nem do Olympique, nem de outros clubes. Também dizem que em breve pode chegar alguma coisa da Inglaterra e da Alemanha. Leila Pereira tem feito esforços para manter absolutamente todo mundo. Já deixou claro que não vende o Danilo. Já deixou claro que só faz negócios por outros atletas mediante ofertas bastante interessantes. A julgar pela falta de proposta oficial, acho que o assunto Piquerez e a possibilidade dele sair hoje não passa de uma mera especulação, um boato. Se houver alguma novidade eu conto para vocês. Combinado? Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente volta às 7 da noite com o programa do Nicola. Abraço, tchau!